Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor em Marcos. Marcos, capítulo 7. Nós vamos nos ater hoje do versículo 31 ao versículo 37. Marcos, capítulo 7, do verso 31 ao verso 37. Para nós recapitularmos, semana passada o presbítero Vinícius trouxe para nós do versículo 24 ao versículo 29, ao versículo 30, do 24 ao versículo 30, onde nós vimos a questão do Evangelho e dos benefícios de Cristo em referência a uma gentílica, a uma mulher, a mulher Cirofenícia, em que Jesus vai falar com ela, que é muito interessante, como o presbítero Vinícius destacou, vai falar com ela que deixa primeiro. Não, a questão não é que o evangelho nunca seria para os gentios, mas deixa primeiro para os filhos de Abraão, para os israelitas, para aqueles que são de fato da aliança. E ela, com a sua demonstração de fé, depois de nos dizer que para que os filhos se fartem, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela, com fé, diz, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E então o pedido dessa mulher recebe, podemos assim dizer, o sim de Jesus, e Jesus concede ao que ela estava desejando, e com a palavra dela, o demônio tinha deixado a filha. Por que nós estamos fazendo essa recapitulação? Porque agora, do versículo 31 ao versículo 37, nós vamos ver Jesus ainda em terra pagã. Jesus ainda está nesse território que não é considerado puro pelos judeus. É interessante, aquilo que não é considerado puro pelos judeus é aquilo que Jesus vem e purifica. Como nós vimos, nós que éramos impuros, fora das alianças de Deus com Israel, nós fomos enxertados, nós fomos chamados. E aqui nós vamos ver Jesus em terras, ainda em território de Decápolis, nós vamos abordar isso, e a cura de um surdo gago. Vamos ler para depois vermos ponto a ponto, versículo por versículo, aquilo que a palavra nos traz. Versículo 31, Marcos capítulo 7. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesses as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Refatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se-lhes os olhos e logo abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esse versículo 31 é um versículo que deixa os comentaristas do livro de Marcos pensando por que Jesus fez esse trajeto, porque aqueles que conhecem um pouco do mapa de Israel, Jesus fez um trajeto que não é comum. É mais ou menos, vamos parar e pensar, como se alguém que vem do Rio de Janeiro quer ir para Iguaba, mas ele não vai direto. Ele passa faz a volta, Figueira, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, na verdade, São Pedro da Aldeia e volta para Iguaba. É isso que ele está fazendo. Ele está de Tiro e ele sobe para Sidom, depois ele vai descendo no mapa ali de Israel, ele vai até Decápolis, ele passa um pouco da margem do Mar da Galileia, vai até Decápolis e depois ele volta para essa margem do Mar da Galileia, né, para o Mar da Galileia. O que Jesus foi fazer, ou por que Jesus tomou esse trajeto, nós não sabemos. É importante nós falarmos isso porque um dos pontos importantes da nossa caminhada na fé
é nos calarmos quando a Escritura se cala. A vida cristã não é uma vida que se vive por especulação. A Bíblia não traz isso. E o próprio apóstolo João, no seu evangelho, vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas em que não falei, não relatei. E se eu fosse relatar tudo, não caberiam em livros. Nem todos os livros do mundo poderiam conter aquilo que Jesus fez. Então, algumas coisas a palavra de Deus mostra e mostra para que nós possamos perceber que o ministério de Jesus, nós estamos vendo isso em Marcos, é um ministério de trabalho. Jesus está percorrendo uma grande distância, mas uma grandiosíssima distância, para cumprir a missão do Pai. Para cumprir a missão do Pai. Nós vemos ele andando para todo o território de Israel e chegando até mesmo em terras gentílicas, em terras pagãs. E como a fé dessa mulher tinha dito, né, que nós vimos isso também na multiplicação dos pães e peixes, vamos ver de novo na semana que vem, que quando Jesus faz o milagre na multiplicação sobra. Sobra e se recolhe ainda. Os benefícios de Cristo estavam ainda sobrando dos judeus, de maneira que a mulher cirofenícia foi abençoada. E de agora também, esse surdo e mudo também será, esse surdo e gago será também beneficiado. Mas Cristo Jesus, o importante, porque Marcos está relatando, retirou-se das terras de Tiro e foi por Sidão até o Mar da Galileia, até o território de Decápolis. Marcos está falando algo que Jesus percorreu, nós precisamos entender. Cristo percorreu uma grande distância. Uma grande distância. O ministério de Cristo não foi o ministério de aquilo que é mais conveniente, aquilo que é mais perto. Não. Ele estava seguindo a missão do Pai, indo onde o Pai tinha lhe ordenado. Não importava a distância. E é isso que Cristo faz. E aqui Cristo adentra em um cenário que é a parte da perícope dessa noite. Nós vamos ver, chegando a Jesus, esse surdo e gago, nós vamos ver o ponto alto da perícope, o efatá, e depois as consequências do que veio a andar ou a falar o povo sobre o que Jesus estava fazendo. No versículo 32, vai dizer que lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram. Essa pessoa, esse surdo e gago, essa pessoa ela é trazida a Cristo Jesus. Ela não vai, de certa forma. E é muito importante, ou seja, ela é levada por outras. Ela não está desacompanhada e ela ruma até Cristo. Ela é levada. Por quê? Nós não sabemos. Talvez essa pessoa não pudesse, diante da multidão, saber quem estava ali. Ela é surda. Enfim, nós não sabemos o como, mas sabemos que essa pessoa é levada. E um ponto importante é que a Bíblia vai dizer surdo e gago. Esse gago, para nós não entrarmos em confusão, não é um gago como nós conhecemos, uma pessoa que repete sílabas. Não é isso. Não é isso. Uma pessoa que trava na fala. O termo aqui é a pessoa que tinha dificuldade de falar, mas uma dificuldade tão grande que era muito difícil ela ser compreendida. E, via de regra, faltava compreensão. Ou seja, ela não consegue compreender o que está ao redor, ela tem que se esforçar muito, porque ela não tem a audição. E ela, para se comunicar, ela tentava, porque ela tinha, de certa maneira, uma certa articulação, mas essa articulação é insuficiente para que haja comunicação, porque ela não era compreendida. E o que está para acontecer aqui é algo que é cumprimento de profecia, porque a palavra que nós traduzimos por gago só tem aqui em Marcos, essa gagueira aqui, esse tipo, e em Isaías capítulo 35. Então o que Jesus está fazendo aqui é cumprindo uma profecia. Então, antes de nós adentrarmos, vamos para Isaías 35. Que é basicamente o ministério de Jesus Cristo. Isaías 35, versículos 5 e 6.
O capítulo de Isaías, ele está vindo de algo benéfico, o capítulo 35, que é a felicidade em Sião, a felicidade futura em Sião, mas no cenário que o que vem antes é indignação divina. O que vem antes é ira divina. Depois da ira divina, depois dessa indignação de Deus, vai vir esse renovo, vai vir o Messias, vai vir um Salvador. E o versículo 5 do capítulo 35 vai dizer o quê? Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Perceba, surdo, ouvindo, e a língua dos mudos. A língua dos mudos, esse mudo aqui é igual a gagueira ao que está lá em Marcos capítulo 7. A palavra, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, mas foi traduzida para o grego antes da vinda de Cristo, e a palavra grega que os tradutores usaram, os judeus helenistas, é a mesma palavra grega que Marcos utiliza. E por que isso é importante? Porque quando nós vamos ler Novo Testamento, quando Paulo ou alguns outros discípulos estão citando o Antigo Testamento, via de regra, eles estão recorrendo à Septuaginta, a essa tradução grega do Antigo Testamento. Até porque o público é judeu helenista ou gentil. Tá bom? Então, a palavra que a Ara traduz aqui como mudo cantar é a mesma palavra do cago. É a mesma palavra. Agora que nós sabemos que é cumprimento de profecia, vamos voltar para o texto de Marcos. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. O texto continua. O texto, ao dizer que surdo e gago foi até Jesus, e as pessoas que levam até Jesus suplicam, pedem, para que Jesus impusesse as mãos sobre o gago, sobre o surdo. É interessante que Jesus vai atender ao pedido parcialmente. Porque o primeiro ponto é que esse pedido é feito com humildade. E uma das coisas muito importantes na fé cristã que já foi trazida no domingo passado e foi trazida em outros sermões, e ela é fundamental, é a humildade. Eles não ordenam a Jesus, eles não são com o peito estufado. Eles pedem, eles suplicam. Eles suplicam. E a súplica deles tem uma certa piedade, porque é como se eles dissessem: Senhor, eu vejo que tu estás curando uma vastidão de pessoas, porque o relato aqui de Marcos, do versículo 31 ao versículo 37, é o único relato que vai mostrar esse surdo gago. Contudo, esse surdo gago está num cenário maior que é relatado por Mateus em inúmeras pessoas sendo curadas. Ou seja, Marcos, ele está relatando o que Jesus estava fazendo com um grande número de pessoas, mas ele vai colocar o foco em apenas uma cura. O foco de Marcos é na cura desse homem. Mas não significa que não estivesse havendo outras curas. E aí nós vamos montando o cenário. É como se Jesus estivesse pregando, curas acontecendo. Nós já vimos em outros sermões, em outras passagens, em que as pessoas chegavam perto de Jesus e falavam assim: olha, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado. As pessoas eram curadas. Só tocar em Jesus já propiciava a cura. Outras, provavelmente, como nós vamos ver aqui em Marcos, Jesus só impunha as mãos. Jesus impunha as mãos e as pessoas eram curadas. Então, esse grupo, porque está no plural, trouxeram, ou seja, é de 2 a mais pessoas que levaram o surdo gago. Esse grupo de pessoas, então, pede a Jesus: Jesus, isso que o Senhor sempre tem feito, que é só o Senhor impor as mãos e as pessoas são curadas, faça com esse homem também. Esse surdo gago, faça com ele, porque assim ele poderá ter o benefício da audição. Assim ele poderá ter o benefício da fala, assim ele poderá ter o benefício das tuas obras. Mas olha que interessante. Jesus não impõe as mãos sobre ele. Jesus não impõe. Jesus vai dar um outro tratamento para ele. Isso significa que a forma como Cristo cura, ela é utilizada pelo critério soberano de Cristo porque Ele quer.
livremente. Não é porque há uma necessidade dele usar um método para que haja cura. Ele age como ele quer. Então, se esse grupo está achando que o método de Jesus curar, e Jesus para curar, ele tem que usar todo esse método, que é impor a mão ou outro mais, Jesus vai curar, mas ele vai fazer de outra maneira. E a maneira como ele vai fazer aqui é uma maneira que Marcos, e é por isso que Marcos vai mostrar aqui, é uma maneira muito detalhista para o evangelista. Ele vai detalhar. Porque a cura que Jesus vai demonstrar aqui, ou vai fazer, vai ressaltar a pessoalidade de Cristo com o enfermo, com o deficiente. Jesus não é o médico dos médicos semelhante ao médico que nós conhecemos. Ou semelhante àquele médico que nós já trouxemos aqui em outros sermões, que ele está só sentado no seu consultório para que um paciente sente, ele ouça o que o paciente está a falar, receite o que ele deve fazer para ser curado e vá. Ele nem se importa com o paciente. Ou como o cirurgião, que não quer nem saber o nome da pessoa que ele vai operar, desde que a cirurgia seja bem sucedida. Por quê? Porque quando nós estamos falando de médico, esse grupo de médico, esse tipo de médico, eles podem ser bons. Que bom que eles sejam bons. Louvado seja Deus por isso. Mas eles têm um trato profissional. Eles estão fazendo aquilo porque foram capacitados, ajudam de fato, mas não há um relacionamento, não há intimidade. Não há em uma coisa que nós vamos ver aqui, em uma acomodação. E o próprio fato de Cristo estar encarnado, Deus encarnado, é uma acomodação divina. Deus se encarnar é Deus se acomodar aos homens. Mas não apenas Deus se acomodou ao ponto de se encarnar, como Deus encarnado se acomoda ao seu público. O Deus encarnado tem paciência com seus discípulos. O Deus encarnado vai tratar dessa cura de uma maneira diferente. Ele não vai fazer aquilo que ele fizera antes, porque Cristo não está preso a métodos. Não. Jesus tira primeiro esse homem da multidão. Ele tira esse surdo mudo da multidão. E possivelmente quando ele tira, esses que trouxeram também podem ter saído da multidão e ter visto e presenciado a cura, por causa do que vai vir depois no final. Ele tira esse homem da multidão à parte. Ele põe os dedos nos ouvidos do homem, ambos os dedos no ouvido do homem, como se os dedos fossem uma espécie de seringa. Ele não está falando a mão, ele está falando os dedos. Marcos está sendo muito detalhista. Ele pega os dedos, coloca na mão. E Jesus, aqui, a Ara traduz de uma maneira muito boa, mas uma maneira mais explicativa é: Jesus pega, cospe em sua mão e toca na língua com saliva. Ou seja, a saliva de Cristo vai para a língua do enfermo. É isso que está acontecendo. E nós lemos lá em Isaías sobre não falar só mudo, fala a língua do mudo. E aqui Cristo tem um ressaltar da língua. Mas por que Cristo faz isso? Primeiro, ele não explica. Nós não sabemos, de fato, por que ele faz isso, mas é muito interessante nós entendermos por um viés interessante, levando-nos para a época, porque o que nós compreendemos pelo ato de cuspir, a saliva, é diferente de como alguém do primeiro século compreende a saliva. E quando nós vamos ler o texto bíblico, nós não podemos ter a mente do século XXI para interpretar o texto bíblico. O texto bíblico foi escrito no primeiro século. E Jesus está trabalhando com o homem do primeiro século. O que esse ato significava para o homem? E o que esse ato significava para aqueles ao redor? Pois bem, Cristo prepara tudo. E perceba, já que esse homem é surdo, Jesus até agora não salta nenhuma palavra de seus lábios.
Porque aqui há uma pessoalidade da cura. E Jesus não vai falar porque o homem não vai entender. Tudo que Jesus está fazendo, tirando o homem da multidão, colocando o homem à parte, colocando o dedo nos seus ouvidos e tocando ali a saliva, Jesus está mostrando para o homem que não é capaz por si mesmo de compreender, falando, olha, eu vou te curar. Porque se nós olharmos outros processos de cura, sempre há não sempre, né? Mas em outros processos de cura, nós temos registros de que Jesus conversa com aquele que vai curar. Jesus, se tu queres, pode purificar-me. O leproso fala, Jesus fala, quero ser limpo. Há uma conversa, a mulher sirofenícia, há uma conversa. E Jesus quer também trabalhar pessoalmente com esse homem. E tocar nos ouvidos já mostrava onde estava a doença. Agora, por que Jesus, mais uma vez, cuspiu? No primeiro século, existem relatos, livros, enciclopédias do primeiro século que acreditava que a saliva humana tinha poder curativo. Alguns acreditavam nisso. Tem até livros mostrando sobre o processo de com a saliva com a pessoa está em jejum, e assim vai. Plínio o Velho vai falar, uma enciclopédia sobre as práticas do primeiro século, do mundo antigo, sobre a questão. Ele é um homem do primeiro século. Ele vai mostrar a questão da saliva humana. Jesus está validando isso? Primeira pergunta que a gente deve fazer. Jesus está validando a questão de que a saliva cura? Ele não está validando isso. Agora, como é que Jesus vai falar com este homem que provavelmente é pagão, porque ele está em Decápolis? Não sei se os irmãos lembram, que terra é a terra de Decápolis? É a terra do gadareno, o endemoniado, dos porcos. A gente já abordou isso aqui. É essa terra. Gadara, Decápolis, são várias cidades. Decápolis são 10 cidades. Jesus está em território pagão. Jesus quer se comunicar com aquele homem. Jesus está se comunicando com aquele homem. E como que Jesus vai dizer para aquele homem, antes que houvesse cura, de que eu vou curar você? Com os símbolos que aquele homem identificava por cura. Então, se nós fôssemos aquele homem do primeiro século, nós seríamos levados por Jesus à parte. E nós iríamos pensar, o que ele está fazendo comigo? Porque, primeiro, não fui eu que pedi nada. Até porque eu não tenho capacidade de fazer isso. Pessoas conversaram com Jesus e agora ele está me pegando pelo braço e me colocando à parte. De repente, eu vejo Jesus colocando o dedo no meu ouvido. Eu não ouço nada. Eu sou surdo. E eu ainda fico sem entender muita coisa. Agora, quando Cristo cospe na mão, saliva é curativo. Saliva é algo que implica como remédio. Será que ele vai me curar? Será que esse médico vai me curar? Então, de repente, o mudo, o surdo mudo, o surdo gago, entende, eu vou ser curado. Vai haver alguma coisa aqui. Somente depois de Jesus preparar todo o cenário, esse homem vê Jesus. Olha como Jesus não dá atenção para a saliva ou para o ato. Ele está falando com pagão. Jesus ergue os olhos aos céus. É o que está no versículo 34. Erguendo os olhos aos céus, suspirou. E esse suspirar é Jesus se compadecer, porque o suspiro está ligado a isso em muitas parcelas das Escrituras, os compadecer-se pela fragilidade humana. É um suspiro. É algo que gerava essa demonstração de afeto. E Jesus ergue os olhos, suspira e diz, Efatá. Que quer dizer, abra-te. E imediatamente, abre-se os ouvidos. E a língua é solta. É como se houvesse algo prendendo a língua dele. É solta.
porque logo lhe soltou um empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Ele não apenas foi curado de maneira que não soubesse quem curou. Ele sabia quem o curou. Foi Jesus. Ele sabia que Jesus fez isso como um mensageiro de alguém dos céus, Deus Pai. E que existe algo que Jesus falou. E a palavra efatá aqui mostra que só uma única palavra foi suficiente para sair algo que aprisionava esse homem há anos, que nós não sabemos, né? Há tempos. E mostra mais uma vez o poder de Deus, o poder de Cristo, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o versículo 36 há algo interessante. Porque com a mulher sirofenícia, Jesus não fala nada com a mulher sirofenícia. E com o homem de Gadara, se nós voltarmos algumas páginas até o endemoniado gadareno, no capítulo 5, no versículo 20, ou melhor, no versículo 19, Marcos 5:19, Jesus não permite que o gadareno vá com ele. Antes, Jesus fala: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais há uma multidão ali. Agora, no versículo 36, Jesus ordena que a ninguém dissesse. E isso fica, por que Jesus uma hora fala para que não digam, e agora fala, ou melhor, antes fala para que diga, para que anuncie, e agora fala para que não diga? Possivelmente, isso está ligado até mesmo à questão do próprio ordenamento do ministério de Cristo. Porque se houvesse um grande frenesi, isso dificultaria a mensagem de Jesus. O presbítero Vinícius já trouxe isso. E nós vimos quando houve esse reboliço depois da multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação, as pessoas, israelitas, é bem verdade, quiseram fazer Jesus um rei político. E Jesus, como o presbítero Vinícius trouxe, pega os seus discípulos, porque os seus discípulos provavelmente já estavam sendo influenciados, e manda os seus discípulos para o mar, e logo depois segue os seus discípulos. Então, quando Jesus está com aquele homem que estava com o espírito imundo, não havia necessidade da não proclamação. Mas agora Jesus voltou para aquela terra e há multidão. E essa multidão pode não compreender o que Jesus tem por missão. Essa é uma das explicações. Agora, fato é que quando Jesus vai anunciar, ou quando Jesus vai falar sobre não anunciar algumas coisas, como está no Monte da Transfiguração, em que logo no capítulo 9, Jesus vai dizer para aqueles homens, que não anunciem até que tudo se cumpra. Ou seja, é muito provável que o anúncio de Cristo, ou seja, esse não anúncio de Cristo, seja por tempo limitado. Perceba que quando ele está falando de anúncio de Cristo, ele não está falando sobre algo que é perene, para sempre. Quando os homens de Israel não podiam anunciar Jesus, não era algo para sempre. Assim como o que vai acontecer no Monte da Transfiguração. Não é algo para sempre. É algo que tem o seu momento. Tudo bem? No capítulo 7, voltando, nós temos o versículo 37. No versículo 37, nós podemos aqui desculpar, se nós olharmos com o olhar humano, nós podemos desculpar o que esses homens fazem.
Porque no capítulo 7, versículo 37, há um bom resultado. Porque quando o presbítero Vinícius trouxe a cura do homem impuro, do homem que tinha lepra, e Jesus adverte severamente para que a ninguém conte, logo depois daquele homem proclamar que Jesus havia curado ele, Jesus tem que sair das cidades. Porque Jesus ainda não pode proclamar o reino onde ele estava. Então, ali no livro de Marcos, naquele episódio, nós temos a consequência maléfica daquilo que o leproso fez depois de ser curado. E nós fomos alertados de que, olha, ainda que parece nobre, ele anunciar Cristo nesses moldes, não foi, ele só prejudicou o progresso. Ele só prejudicou o ministério de Cristo. Jesus ordenou que não falasse. Agora, todavia, nós temos um resultado benéfico. E podemos então dizer, olha, foi bom. Mas o versículo 36, Jesus ordena que a ninguém dissesse. Meus irmãos, nós não seguimos a fé por viés pragmático. O fato do resultado ser bom mostra a graça de Deus. Mas Jesus nunca dá uma ordem, isso é muito importante. Jesus nunca dá uma ordem em que está tudo bem desobedecer essa ordem. Porque até mesmo na nossa caminhada cristã, nós podemos desobedecer ordens de Cristo e, por graça de Deus, ou por outras forças, dar um bom resultado. Dá um bom resultado. Se nós, por exemplo, tivermos uma mente completamente mundana e começarmos a não reservar o domingo para o dia de culto e começar a faltar um monte de culto, eu posso ter mais dinheiro. Eu posso sair para viajar com a minha família, eu posso colocar o meu filho numa melhor escola, posso talvez ter mais benefícios. E talvez eu poderia estar domingo lá falando de Jesus. Não, domingo eu falo de Jesus. Mas eu poderia não trabalhar. O que Jesus quer? Um bom resultado ou que essa ordem seja cumprida? Esse é o dilema de Saul. Não, Samuel, eu não exterminei esses animais porque eu queria dar como sacrifício ao Senhor. E Samuel fala o quê? Deus precisa disso? Antes, Deus não se compraz muito mais em que obedeçam a tua palavra, a sua palavra, do que bois, ovelhas, novilhos? Quando Jesus ordena uma coisa, é para ser cumprido. E nós não devemos ter um viés pragmático. Nós cantamos. Creio e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Creio e observar é crer e obedecer. Observar é de obediência. Tudo quanto ordenar. Tudo. Se para esses homens não era hora de falar, mas como assim? Nós estamos ouvindo que não era hora deles anunciarem. Não era hora não de falar sobre Jesus meramente, não é isso. É de não fazer estardalhaço da cura. Eles poderiam falar da mensagem de Jesus. Jesus está pregando. Eles poderiam falar da mensagem. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ver que existe tempo para tudo. E Jesus, a sabedoria encarnada, quando vem, também mostra que há tempo para tudo debaixo do céu. Portanto, é bem verdade que o autor de Marcos, ou o próprio Marcos, o autor do livro, o evangelista, não vai ressaltar ou não vai dar ênfase à desobediência, mas ele vai falar da desobediência. Não é a ênfase da perícope. A ênfase da perícope é a cura. E os atos de Jesus redundando em conhecimento. Mas há uma desobediência. Mais uma vez, Deus, ele não é que ele escreve certo por linhas tortas. Não existe isso, gente. Não é que Deus te ordena, mas te ordena só para ver sua criatividade. Se você vai desobedecer e vai conseguir um fim proveitoso. Não existe isso na Bíblia.
O que Deus ordena, ele quer cumprimento. E essa é uma das demonstrações, isso é muito importante, uma das demonstrações de quem é discípulo e de quem está apenas seguindo Cristo de longe. Em Marcos 9, na transfiguração, como nós vamos ver, os discípulos não contam. Jesus fala, não conte. Eles não contam. A transfiguração só vai ser relatada de maneira aberta depois da ressurreição de Cristo. Essa é a diferença entre um discípulo e um simpatizante. Muitos estão na igreja sendo simpatizantes. Eles gostam, eles se interessam, mas eles não cumprem o que é ordenado. Eles não observam a palavra de Deus. Eles simpatizam com o evangelho. Eles simpatizam com a pessoa de Cristo. Eles simpatizam com o ambiente de culto. Eles simpatizam com a comunhão dos santos. Mas eles não são crentes. Porque o crente, o discípulo, ele obedece. E nós vamos ver esse relato nos evangelhos. Os discípulos buscando obedecer e a multidão buscando cura. A multidão buscando espetáculo. Nós não somos meros simpatizantes da fé. Nós somos discípulos. Nós somos seguidores. Nós fazemos aquilo que Jesus ordena, ainda que nos custe tudo. Isso vai ser relatado mais para frente do Evangelho, sobre a cruz. Porque o caminho do Evangelho é um caminho de sofrimento. E o versículo 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Mais uma vez, o fato deles terem não obedecido não vai minimizar os feitos de Cristo. Não vai minimizar os feitos de Cristo. E ainda que tenha um bom resultado, Cristo não precisava desse bom resultado. Cristo não era aderente da publicidade. Não era. Seja pelo segredo messiânico, que nós já abordamos aqui, alguns vão também abordar a questão da humildade, dos holofotes, que não eram o interesse de Cristo. O interesse de Cristo é fazer a missão do Pai. Em época de espetáculo, o presbítero Vinícius trouxe isso no EBD, sobre a questão dos espetáculos e que nós somos uma sociedade assim, nós devemos pegar também esse ensinamento de Cristo. De que devemos ser fiel. Ainda que a infidelidade possa ter mais likes, mais comentários, mais compartilhamento, mais seguidor, porque tem. E você justifica a sua infidelidade pelo resultado. Fé cristã não é mensurada estatisticamente. Não é algoritmo de Instagram. É fidelidade. O que Jesus mandou, você observa? Assim sabemos quem são os discípulos e quem são simpatizantes. Meus irmãos, indo para a parte da aplicação, nós vamos trazer 3 aplicações. A primeira aplicação é sobre Cristo não estar acorrentado a métodos. Isso é muito importante nós falarmos. E Cristo não estava acorrentado a métodos no primeiro século. Ele podia ter uma maneira comum de sempre fazer as coisas, como impor as mãos. Mas ele não está acorrentado a isso. Jesus não está restrito a isso. E Jesus também não está restrito, hoje, a métodos. O que nós estamos abordando aqui é um processo em que Cristo Jesus vai colocar a sua obra em prática na vida de um homem. E se nós colocarmos um censo, ou se nós conversarmos entre nós, nós vamos ver que a forma em que nós fomos conduzidos para a fé vai divergir entre um e outro.
Alguns são despertados à fé através de uma música cristã. Outros são despertados à fé através de um amigo. Nós estamos falando em processo, no caminhar e na obra. A fé, de fato, vem pela palavra. Mas perceba, antes de vir a palavra de Cristo, Jesus tem todo um ordenamento de que ele está praticando ali. Alguns acabam crendo em uma igreja em que não há sobriedade alguma. Em que nós olhamos, nossa, que loucura! Não há sobriedade. Não há discernimento, não há culto racional como está em Romanos. Mas a pessoa é convertida. Ou nós vamos dizer que a pessoa não é convertida, por mais que ela esteja mostrando frutos. De fato, ela provavelmente não vai ficar ali. Mas dizer que por conta do ambiente ela não foi convertida. Existem casos de pessoas que são convertidas em momentos extasiantes, e esse extasiante aqui é pejorativo, não racional, de oração. Em que, se alguém já viu momento de oração não racional, já presenciou isso, vai ver que, ordinariamente, não pode haver nada de bom saindo daquilo. Na verdade, em via de regra, esses momentos mais ridicularizam a fé cristã do que ajudam a fé cristã. Contudo, há pessoas que foram salvas. Pessoas que estavam naquele momento, naquela loucura ali, e há uma mudança. A semente da religião desabrochando. E a pessoa começando a ser conduzida. Outras pessoas vão ser convertidas dos métodos ordinários. Entrando numa igreja, ouvindo a palavra e se convertendo. Pegando a Bíblia, abrindo a Bíblia em casa, lendo e falando, Jesus é Senhor. Existem aqueles que têm experiências sobrenaturais antes da conversão. E são conduzidos até a conversão. Existem coisas que são inexplicáveis, mas a conversão, ela é demonstrada não necessariamente pela experiência, porque a experiência não pode servir de baliza, mas pelo fruto. Se a pessoa é alguém que cumpre o que Cristo ordena, se ela ama a Cristo de fato, houve conversão. Houve conversão. Cristo não está preso aos nossos métodos. E isso é muito importante. Por que também? Porque quando nós estamos evangelizando alguém, nós queremos que a pessoa se converta no nosso método. Nos nossos moldes. De acordo com a nossa mente. E muitas vezes não há conversão. Tem vezes que há, e nós louvamos a Deus quando há. Mas tem vezes que é de uma maneira completamente sem explicação. Porque Cristo ele age como ele quer. E o fato dele agir em momentos em que nós falamos, isso ordinariamente não é para ser seguido. E a conversão, mais uma vez, não significa que Cristo está validando aquilo, assim como Cristo não está validando que saliva cura. Jesus não está validando isso. A grande questão é que Jesus alcança o eleito como ele quer. E se presbiteriano não prega, ele vai alcançar de outra maneira. Porque ele não precisa da gente. Porque se nós não falarmos, as pedras clamarão. O fato dele nos comissionar para evangelizar é um privilégio, não uma dependência dele. Porque ele salva como ele quer.
da maneira que Ele apraz, Ele vai salvar. Jesus não está preso a nenhum método, ainda que tenham métodos bons, mas Ele não está preso. Ainda que seja ruim impor as mãos e curar, não é. Jesus fez isso várias vezes, mas não é necessário Ele impor as mãos para curar. Não é necessário. Em alguns momentos Jesus usou óleo, os discípulos usaram óleo. Em outros momentos os discípulos não usaram óleo. Não vamos restringir, e esse é um erro, muitas vezes, dos cristãos, restringir a ação de Cristo à sua experiência religiosa e não observar a ação de Cristo de acordo com como a Bíblia mostra. Como que a Bíblia mostra que Jesus age? De maneira a nunca contrariar a sua escritura. Não nunca contrariar a minha concepção. Jesus age, meus irmãos. Ele age. E ele não depende de nós. Não depende. Isso deve nos fazer ser humildes. Porque se a pessoa tem uma experiência distinta na conversão, não invalida a conversão dela. Ainda mais se ela mostra frutos. Eu estou dizendo com alguém que mostra fruto. Não é qualquer pessoa. E não valida um ambiente corrosivo em que a pessoa saiu. Primeiro, então, Jesus não está preso de forma alguma a métodos. Ele faz como ele quer. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o que Cristo faz com esse surdo gago é o que ele faz com todas as pessoas crentes. Todos os crentes. E o que Cristo está fazendo aqui, e maravilhosamente nós vemos a pessoalidade, é o que Cristo faz conosco, ou fez conosco, ou pode estar fazendo conosco se nós não somos convertidos, ou se nós estamos com os ouvidos moucos, nós estamos surdos para a palavra. Porque o que Cristo faz aqui, e nós já vimos isso, as curas físicas de Cristo, elas têm por objetivo ressaltar uma realidade espiritual. Se Jesus cura da lepra, ele mostra que ele cura de fato. E que ele limpa-nos de toda a impureza, todo o pecado que há em nossa alma foi limpado. E como que ele prova isso? Ele prova tirando a lepra. Ele faz um homem andar que desceu do teto, na ajuda dos amigos, e o andar, naquele caso, é para demonstrar que há perdão. Filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus falam, como assim esse homem tem poder para curar os pecados? Aí Jesus responde, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. Para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade, levanta e anda. E aquele homem anda. E o andar daquele homem é um selo, é uma demonstração de que Jesus perdoou aquele homem. A cura quando nós estamos vendo aqui várias curas, várias coisas que Cristo está fazendo, tem por um propósito, e nós não podemos perder isso, tem por um propósito demonstrar uma realidade espiritual. Via de regra, é assim que nós vemos. Então, o que Cristo fez conosco? Meus irmãos, nós éramos surdos para a palavra. E não importa se nós crescemos na igreja, talvez nós crescemos e com nossos 5 anos nós éramos surdos. O pastor falava e nós não ouvimos. Nossos 10 anos o pastor falava, nós continuávamos surdos. Nós tínhamos 15 anos, o pastor falava e nós éramos surdos. Os pais falavam e não havia conversão. Os irmãos da igreja falavam e não havia conversão. Porque éramos surdos. E nesse caso, a surdez espiritual está ligada à gagueira espiritual, porque quem não ouve não fala. O que nós lemos em Isaías capítulo 35? A fala veio para o cântico, para o louvor. Quem é surdo não louva a Deus. Não louva. Então teve que haver um momento em que Cristo vem ao nosso encontro. E há uma experiência com Cristo daquela pessoa que cresceu na igreja. Ela cresceu. Nós não estamos falando de uma pessoa que nunca ouviu.
Ela ouviu, mas o problema não era a audição física, o problema era a audição espiritual. Porque ela ouviu, mas ela não conseguia crer. Não conseguia, não era possível. Então Cristo tem que vir, colocar os dedos nos ouvidos, colocar a mão com saliva na língua e falar, Efatá, abra-te. Então aquilo que parecia completamente incompreensível para nós, de repente nós ouvimos e falamos, Senhor, agora eu creio. Agora eu consigo compreender, e depois que nós cremos, de fato, nós falamos, anunciamos e nós cantamos. Porque houve crença. E quando as pessoas em nosso país, em nosso Brasil, já ouviram de Cristo, no estado do Rio de Janeiro é praticamente impossível alguém nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo. Mas eles estão surdos. Você fala com um surdo e ele não te entende. Você pode gritar com um surdo, ele não vai te entender. É necessário que Cristo venha na vida daquela pessoa. Mais uma vez, coloque o dedo nos ouvidos, como seringa, para desentupir a surdez espiritual. Cuspa na própria mão, toque na língua e fale, Efatá. E ali a cura. O nosso problema é um problema de incapacidade espiritual. As curas que Cristo está realizando aqui é para demonstrar uma realidade espiritual. E esses, podemos assim dizer, órgãos, são fundamentais no reino de Deus. Não existe no reino de Deus um surdo espiritualmente. Não existe. Não existe. Não existe no reino de Deus um gago espiritualmente. Um mudo. No reino de Deus não existe. Não há uma capacidade, não há possibilidade. É como se nós perguntássemos assim, olha, você é crente, é sal, você é luz? Não há essa questão. Se você é crente, você é sal. Se você é crente, você é luz. Se você é crente, você ouve. Se é crente, você fala. E fala desimpedidamente. Você fala sem nenhum embaraço, porque você foi capacitado. E nós precisamos entender isso, que isso aconteceu em nossas vidas. Não apenas na vida do gago e do surdo. Foi nas nossas vidas, porque o que ocorre, via de regra, é nós colocarmos em xeque as obras de Cristo em nossa vida. E nós acharmos que nós não vamos ter capacidade de crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque, nossa, isso é muito complexo, isso é muito difícil, eu não vou entender. Mas se ouve o Efatá, e ouve, você vai entender. Você vai ouvir. Vai ouvir. Porque quem disse Efatá não foi qualquer um, foi o Filho de Deus. Aquele que pela palavra do seu poder sustenta tudo e faz tudo como bem lhe apraz. Satanás coloca em nossa mente de que, será? Será que é isso mesmo? As certezas que Cristo nos dá, Satanás vem com uma série de dúvidas. Será que você tem capacidade de evangelizar no seu trabalho? Será que você não vai mais prejudicar o progresso do reino do que ajudar? E nós devemos ter certezas. Falar, Satanás, eu ouvi Cristo falar, abra-te. A minha língua está desembaraçada. E eu vou diligentemente esmerar-me na palavra de Deus para ser o mais fiel possível. Confiando em Deus, confiando em Cristo. Nós não podemos ter dúvidas. O que aconteceu com esse surdo gago, aconteceu conosco. Nós precisamos entender isso. O Efatá do Senhor aconteceu em nossas vidas de maneira espiritual. E se nós queremos uma confirmação sobre a nossa conversão, oremos ao Senhor. Porque algumas vezes nós também podemos estar em prática de pecado que já nós não conseguimos compreender algumas coisas. Mas devemos ter a certeza. E nós muitas das vezes
temos pouco caso com o batismo. O batismo é também motivo para certeza. Eu sou crente, eu sou batizado. A água, o lavar regenerador de Deus veio na minha vida. Eu fui lavado, eu fui purificado. Eu fui capacitado a ouvir e a falar. Mostra, exemplo, mostra isso. Eu fui batizado. O lavar regenerador do Senhor veio na minha vida. Não tenhamos dúvida. Tenhamos a convicção de que todo aquele que é crente já teve o olfato do Senhor. Você consegue ouvir as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso Deus ressuscitou você. E aquele que ouve fala. Por isso ele desembaraçou a sua língua. Todo crente é capacitado a falar, independente da personalidade. Cada um vai falar do seu jeito. Com timidez, com extroversão, com vergonha. Não vergonha de Cristo, mas vergonha do próprio ato de falar, mas vai falar. Porque agora ele não tem a língua travada. Ele não é mudo. E o que ele ouve, ele fala. Isso aconteceu em nossas vidas. Não duvidemos disso. Porque nós abordamos aqui de que esse homem desobedeceu ao Senhor. E o discípulo obedece tudo quanto Cristo ordena. E Cristo nos ordenou, vai e diga. Cristo não ordenou para nós silêncio. Cristo ordenou para nós, vai e diga. Vai e anuncie. Vai e fale. Vai e fale. Essa é a ordem de Cristo para nós. E a terceira aplicação. Não percamos de vista as maravilhas do nosso Deus. Talvez o ministério de Cristo possa ser resumido nessas palavras. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Talvez essas pessoas não tenham entendido como que o que elas falaram provinha de Deus, assim como aqueles que aprisionaram Cristo não compreenderam que aquilo que eles falavam provinha de Deus. O que eles falaram? Convém que um morra em favor do povo, em favor de muitos. O Evangelho vai dizer, eles falaram isso da parte de Deus. Isso aqui é o resumo do ministério de Cristo. Isso aqui é o resumo da ação de Cristo em nossas vidas. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Ele não só tem feito as coisas bem. Ele tem feito esplendidamente bem. Porque é assim que ele faz com o homem. Especialmente com os eleitos. Criação. Viu Deus que era bom os luzeiros. Viu Deus que era bom a separação do dia e da noite. Viu Deus que era bom as ervas. Viu Deus que era bom isso. Viu Deus que era bom aquilo. E no sexto dia, depois de criar Adão e Eva, viu Deus que era muito bom. Tem uma intensidade. As obras de Cristo em favor também têm intensidade. Cristo não faz o bem a nós apenas. Essa é uma certeza. Na vida e na morte. Na alegria e na doença. Afinal, nós estamos ou não estamos como noiva de Cristo? Na riqueza e na pobreza. Cristo tem feito tudo. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Que nessa noite e nessa semana nós possamos recordar que houve a fatalidade de Deus em nossas vidas. É bom nós olharmos para trás e vermos a ação de Deus na nossa vida. O processo de conversão. O processo de conversão nunca deve ser esquecido. Nunca. Porque quando Satanás vier te tentar, te acusar,
levantar dúvidas, você fala, eu sei. Naquele quarto, quando eu estava angustiado, eu coloquei aquela música, e aquela música falou no meu coração, e ali começou a conversão. Ou uma conversa com um amigo. Eu estava pesaroso, eu estava sentindo um grande fardo, e eu me converti, e todo o fardo caiu. Eu estava em dúvida, deitei no quarto, falei com os meus pais, e os meus pais vieram com a palavra de consolo, e eu pensei, Cristo é real. Cada um vai ser a sua experiência. Não menospreze a sua experiência. Não menospreze a sua experiência porque você caminhou um pouco mais. E agora você sabe um pouco mais. E aí você menospreza de onde você saiu. Porque Cristo atua mesmo lá. Atuou em você mesmo lá. E você tem que crescer, se desvencilhar dos erros. Mas não menosprezar com soberba, com arrogância. Não seja arrogante. É humildade, Senhor. Eu estava no erro, eu estava perdido. Mas o Senhor me tirou daquela multidão de erro e falou comigo. Ele te tira a parte. Não menospreze. Mais uma vez, não há vida cristã em soberba. Lembre-se de onde você foi tirado. E foi Cristo que te tirou. Não seja arrogante. Não seja. Cristo age onde Ele quer agir. Portanto, nós tememos ver que Cristo não usa métodos, o efatá de Deus e as maravilhas do nosso Senhor. Vamos orar? Amado Senhor,